Disse o mestre: nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Esse é o texto Não Somente, capítulo 18, do livro Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não somente, nem só de pão viverá o homem. Jesus, Mateus 4:4. Vamos, então, fazer a nossa oração. Anne, pode fazer para a gente? Posso. Ouviu aí? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nós nesse momento nos conectamos com o alto, na certeza da sua providência junto a todos nós, pedindo ao Senhor pela nossa irmã que vai fazer essa explanação para a gente nessa noite, agradecendo ao Senhor desde já por essa oportunidade, porque sempre é crescimento para todos nós, é sempre troca, e troca útil, que nos acrescenta sempre um maior entendimento. Muito obrigada, meu Deus, obrigada a todos os espíritos de luz que nos assistem, obrigada aos nossos mentores espirituais pelo trabalho de amor que faz com todos nós. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Eu estou colocando aqui, tem gente chegando. Bom, pessoal, Rose Carla é de casa, né? Tem até um programa na Rede Globo, é de casa, né? Então, Rose Carla é de casa, professora de História, participante da Liga Espírita, né, da coordenação de grupo de estudo da mediunidade, é também da coordenação da área da unificação do 21º CEU, junto com a Eliette, né, nossa companheira. E ela está aqui hoje para continuar uma conversa que tivemos, acho que foi em abril, se eu não estou esquecida, quando nós começamos a tratar desse assunto. Acho que foi em março. Em março, desse assunto racismo, mas no dia, né, o tempo foi muito curto para um assunto que é tão relevante, que tem uma abrangência tão grande. E aí, propositadamente, nós escolhemos 13 de maio, não foi por acaso. Escolhemos o 13 de maio porque é um dia significativo, né, na questão da Lei Áurea, simbólico, né? E a gente precisa continuar tratando desse assunto, né, de tanta relevância. E esse grupo nosso, ele tem por objetivo trazer assuntos que sejam importantes para nós que somos espíritas, né? Para a família espírita, porque reconstrução, né, de conceitos, a família tem muito a ver com isso. Na semana passada eu apresentei para vocês, é lógico que algumas pessoas já deviam conhecer, a orientação ao Centro Espírita, esse documento que saiu com reformulações, é um documento que não vai mandar nas casas espíritas, mas são diretrizes, são sugestões, são orientações para a casa espírita realizar. E nesse documento, para nossa alegria, nós que temos assim, damos uma importância muito grande à família dentro da casa espírita, a gente está muito ligado a esse tipo de trabalho, e é com muita alegria que a gente vê a área da família, capítulo 7, dentro desse documento.
É importante a gente falar sobre isso, porque até um tempo atrás a gente falava o quê? Departamento de Infância e Juventude, setor de Infância e Juventude. E lógico que há muito tempo a gente sabe que não tem como fazer um trabalho bem coordenado, né, dentro de uma instituição espírita ou dentro das federativas, se a gente não tiver essa noção de família como célula máter da sociedade. A criança ela não vai sozinha para um templo religioso. O jovem também precisa do incentivo da sua família. E mais do que isso, é dentro da família que o trabalho de educação ocorre. E esse documento ele vem chamar a atenção de todos nós para ações que a Casa Espírita pode ter para estar incentivando essa consciência maior da família com relação à educação. Tem um item aqui, eu estou assim, chamando a atenção de alguns pontos a cada quinta-feira. Tem uma parte aqui que fala sobre os grupos de estudos doutrinários da área da família, algumas sugestões que a Casa Espírita pode ter. Pode ter grupo de pais e responsáveis por crianças e jovens que frequentam a evangelização espírita infanto-juvenil no centro espírita. Então, esses grupos eles podem funcionar paralelamente ao trabalho com a criança e o jovem. E, lógico, em um grupo como esse, assunto como racismo, homoafetividade, dependência química, relacionamento pais e filhos, e milhões de outros temas, violência doméstica, podem estar presentes nessa conversa com pais e responsáveis. Uma outra sugestão é grupos de famílias gestantes ou em fase de planejamento de concepção, que também é um outro ponto interessantíssimo. Trabalhar com a mulher gestante, né, o seu companheiro, trabalhando as questões, né, da educação dos filhos já desde esse momento, antecedendo mesmo a concepção. Grupo de idosos, longevidade e seus familiares, que é um outro tema de muita relevância na atualidade, à medida que estamos tendo uma quantidade cada vez maior de pessoas acima de 60 anos. Né? Já temos até a quarta idade, nem é mais terceira idade. Grupo de casais, conjugalidade. Tudo isso está destrinchado aqui no documento, no capítulo 7 da orientação à Casa Espírita. E nessa noite, a gente vai, então, ter essa conversa com Rose sobre um assunto que a gente vai acompanhando, né, na mídia e vai observando que a Casa Espírita precisa dialogar com esse assunto, precisa pensar sobre ele para melhor agir dentro do seu espaço. Então, Rose, nosso carinho, nossa atenção. Todos sabem que tem toda a possibilidade de erguer a mão, de escrever no chat, para que possamos... começar falando. Pode começar falando. O importante é a gente trocar ideias sobre esse tema tão importante. Então, da outra vez foi tão bom, porque todo mundo participou e todo mundo ficou falando junto, assim, trocando ideias, tirando dúvidas. Da primeira vez, a gente falou basicamente de racismo, né? O que é racismo, o porquê que isso acontece na nossa sociedade. Falamos de racismo estrutural e como racismo é algo que está na estrutura da nossa sociedade. E aí, quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando das pessoas, está falando de gente, né? Então, racismo é algo que esteve na nossa história desde o primeiro momento, né?
desde o momento que o homem branco pisou nessa terra e já lidou com os povos originários que já estavam aqui, né? Então, aconteceu racismo ali, aí aconteceu racismo com o advento da escravidão, ou seja, são 520 anos vivendo nessa estrutura. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, está na nossa sociedade. Então, para nós, é muito ingênuo dizer assim, eu não sou racista. Eu não sou racista. Se está na nossa estrutura, em algum momento, a gente é racista, a gente vai ser racista. O que a gente precisa fazer é ter noção disso, né? Tem pessoas que gostam de reafirmar isso, ficar ali, sendo racista. Tem pessoas que têm noção, percebe que não está legal, aquilo acaba incomodando e ela vai trabalhar isso nela. E a cada dia mais vai trabalhando e diminuindo, vamos dizer assim. Por exemplo, eu, quando era nova, eu adorava contar essas piadas racistas. É só uma piada. Não, não é só uma piada. Você está reafirmando o estereótipo. Quando você faz uma piada de negro, com o negro, com as características dessa população, você está reafirmando estereótipos, você está ridicularizando, você está humilhando e está sendo racista. E aí, quando a gente se dá conta disso, isso eu era jovenzinha, adolescente. Hoje em dia eu nem sei contar mais piada, perdi o pique do negócio. A gente vai tendo noção e vai se desconstruindo isso na gente, né? A gente tem que trabalhar essa desconstrução. E aí fala assim, epa, isso não é brincadeira, isso não é piada, e aí você vai mudando. E ao mudar, você está fazendo esse trabalho de ser antirracista, né? Então, não basta não ser racista. A gente precisa ser antirracista, trabalhar, bater de frente, desconstruir, questionar. Bora, começa, Anne. Rose. Aí, quando você falou isso, me veio, porque do outro, né, eu esqueci, eu me penitenciei, porque eu esqueci completamente, né? Uhum. Fiquei mal, mas hoje falei, não, eu tô lá. Mas aí, é isso que você está falando, dessa coisa da nossa infância, que a gente ouvia, né? Eu ouvia do meu pai, e aí a gente repetia e tal. E aí Deus hoje me deu uma nora negra, uma netinha bem moreninha, né? O companheiro do meu filho também é negro. Então, Deus vai colocando na cara da gente para a gente amar essa turma e dizer, essa turma é nossa. Sim, não tem nada de que é negro, que é diferente, ou que eu vou falar do cabelo, vou falar isso. E aí também me fez lembrar do João, do Big Brother, que deu toda aquela polêmica por conta do cabelo dele, que ele falou. E nem foi ele, foi o Rodolfo que falou o com rapaz ele. que fazia Thiago lá. Life. E o Thiago. Aí o Thiago falando que isso não é bacana. E aí ele falou uma coisa que eu falei, rapaz, quando ele falou assim, ninguém gosta, e aquilo mexeu comigo, ele falou, ninguém gosta de ser chamada de gorda. Como eu sempre fui gordinha a vida toda, aquilo bateu dentro de mim, aí eu falei, rapaz, é isso mesmo. A gente não tem o direito de falar do pelo do outro, se a cor do outro é negra, somos nós somos irmãos, nós temos que nos amar, respeitar o outro, não é isso, Rose? Isso, mas aí a gente está nesse caldo de cultura que sai naturalmente. Exatamente. Entendeu? Sai naturalmente. Esse é o problema. O problema no sentido de que, se eu não quero estar nessa linha de ação, eu tenho que me vigiar, me policiar. A gente falava até bem pouco, né, a minha família toda, né, mestiça. Minha mãe é sarará, que diz assim, sarará é preto 5 vezes, que é a pessoa de cabelo de pele clara, mas com cabelo crespo, né, com o nariz às vezes mais achatadinho, mais batatinha.
E minha irmã, a do meio, depois de mim, ela tem um cabelo muito crespo, e assim vai. Então, a minha família toda dessa mistura é uma família tipicamente brasileira, mestiça. E a gente sempre falava naturalmente, cabelo ruim, cabelo duro. E a gente, quando vai aprendendo esses estigmas, a gente vai mudando. A gente não fala cabelo ruim ou cabelo duro, é cabelo crespo. Como tem cabelo liso, tem cabelo crespo. Não tem cabelo bom e cabelo ruim. Está me entendendo? São coisas que estão... Esses dias eu falei alguma coisa num estudo nosso, acho que eu falei, mercado negro. Aí Gisele já me chamou a atenção. Eu, menina, é mesmo. Né? A gente pode falar um mercado clandestino, mas tirando os estereótipos de coisa ruim, de coisa negativa, entendeu? Faz parte da gente. Embora uma vez eu já conto essa história, não sei se eu contei da outra vez. Eu participei de uma oficina, eu fiz um curso de pós e participei de uma oficina que era com o pessoal de teatro, mas era de teatro que só falava da temática negra. E aí, lá no Rio até, essa oficina. E aí, a primeira pergunta que a menina que estava fazendo a oficina me pediu, perguntou a todo mundo que estava ali, era: como você se vê? Como você se enxerga? Tinha que falar sobre os dois aspectos, a questão de gênero e a questão da raça, né? da cor da pele e tal. Eu falei assim, eu me vejo como uma mulher negra. Não, eu me vejo como uma mulher negra. Aí ela olhou para mim e falou assim, por que você se vê desse jeito? Aí eu falei, porque eu sou filha de negra e sou mãe de negra, que a minha filha é negra, né? Porque eu me casei com um homem negro. Aí ela falou assim, você pode até se compadecer com a nossa dor. Você pode até entender, ter empatia pelo nosso sofrimento, mas você nunca vai sentir na pele o que a gente sente, nunca. Então, você... Não que ela tenha me desautorizado a dizer que eu me sinto como uma mulher negra, mas ela me explicou que realmente eu não posso ter esse sentimento, eu não posso me sentir assim, porque eu jamais vou sentir na pele o que uma mulher negra sente. Né? Aí, com relação... Depois se tem um rapaz com a mão, o Rodrigo, com a mão erguida. E com relação ao gênero, eu falei, tem hora que eu desempenho o papel masculino, o que a sociedade chama de papel masculino, que é outra discussão boa, hein? Dá uma roda de conversa, questão de gênero, que é maravilhosa. E tem hora que eu me vejo desempenhando papel feminino, que a sociedade rotula como papel feminino. Foi essa a minha resposta. Mas eu entendi. No momento que ela me falou, eu fiquei meio na bronca, porque eu me sentia mulher negra. Mas depois que ela fala desse jeito e explica, eu realmente não posso. O fato de eu ter um cabelo mais liso, a cor da pele mais clara, eu não vou jamais sentir o que uma mulher negra, uma pessoa negra sente, realmente. Fala, Rodrigo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom, Rony? Tudo bem? Boa noite a todos. É Rodrigo! Me conheceu, né? Eu conheci a voz, agora tudo... É porque a iluminação tudo está muito boa, não. Não, é que quando vocês destacaram aí essa questão do cabelo ruim, né? Cabelo crespo. Não, é o cabelo Olha ruim. Olha só, gente, só um stop. Eu deveria passar minha palavra para Rodrigo. Não, que isso, porque ele veio de uma família representativa na luta negra em Campos. Neto de Jorge da Paz, né?
Seu Jorge da Paz, muito conhecido na cidade, no samba, sobrinho de Cléia Leopoldina, Ó, vou ficar ativo e desligar pesquisador, a câmera aí de historiador. novo. Oi? Vou ficar ativo e desligar a câmera de novo. Fala, meu amor. Seja Não, bem-vindo, Rodrigo. obrigado, obrigado. Não, é porque essa questão dos traços, ela é muito interessante de destacar, porque tem um discurso do Malcolm X que ele questiona quem que ensinou ao negro a ele se depreciar, não é? Uhum. Quem que ensinou ao negro a achar seu cabelo, entre aspas, ruim, seu nariz largo demais, seus lábios grossos demais? Então, isso foi uma imposição do próprio colonizador, Sim, no ato de desumanizar sim, o ser negro, né? A pessoa negra. isso. Que ele precisava justificar a escravidão e, então, transformar o negro em coisa. Então, daí essa questão, passou essa questão, não, seu cabelo é ruim, seus traços são grossos, são horríveis. E até hoje a gente vê essa resistência das pessoas. As pessoas, algumas pessoas, logicamente, acham que vão falar do nosso cabelo ou do nosso nariz e que a gente tem que achar agradável, não pode reclamar porque é brincadeira. Outro dia mesmo, minha Então, se está esposa reclamando, é mimimi. mimimi, né? Outro dia minha esposa estava contando que ela estava no salão, uma pessoa estava comentando esse fato do Big Brother, achando que foi mimimi e tal. Aí alguém cutucou ela, que minha esposa estava olhando de lado, e a minha esposa, graças a Deus, é bem consciente também nessas questões, Uhum. negra e consciente, então a pessoa até mudou de assunto. Então, as pessoas têm uma grande resistência a isso, porque a questão racial no Brasil ela vai além de uma questão biológica, ela é uma questão de enquadramento social. Então, a Não pessoa, tem nada de biológico. quando ela olha um negro, por exemplo, se ela vê uma pessoa negra colocando lixo, né? A pessoa negra saindo de uma casa, de um condomínio de nobre, né? De uma mansão, colocando lixo, né? Colocando saco de lixo ali na lixeira, na mente dela, aquela pessoa ela só poderá ser É a empregado. empregada da casa, ou Uhum. empregado da casa. Então, a questão racial, ela te enquadra, não é? Então, a pessoa, Por quando vê isso que é estrutural, Rodrigo. isso, estrutural, exatamente. E é uma coisa que precisa realmente ser discutida, ser trabalhada, e eu louvo muito que a doutrina espírita esteja abrindo espaço para isso, né? Porque somente uma religião assim, tão esclarecida, né? Aí Tem a que vai começar a capacidade, polêmica. tem a capacidade de vencer. Porque, veja bem, eu devo ter uns 30 e poucos anos de doutrina espírita. Uhum. Esse assunto, eu nunca vi esse assunto ser enfrentado assim, não é? Tão, Uhum. como está sendo agora. É lógico que teve aquele problema lá com o George Floyd lá nos Estados Unidos lá, Uhum. que explodiu essas discussões, mas nós estamos discutindo isso, não é? Há muito tempo. Há muito tempo nós estamos nessa luta aí. Uhum. Então, eu louvo muito que nós estejamos tendo esse tipo de conversa, tendo esse tipo de debate. É muito importante isso. E isso só se vencerá com a educação, né? Só com a educação. Então, mas E aí. só uma observação, Rose. E aí, Rodrigo, é exatamente por aí que a gente quer andar, porque a gente quer chegar nos educadores espíritas para que eles possam estar levando essa temática para dentro dos encontros com crianças e jovens, e mesmo nas discussões familiares. Esse é o nosso intuito. Isso aí. O primeiro passo é desconstrução. Se é uma coisa que está na nossa estrutura, na estrutura da nossa sociedade, está no nosso pensamento. A mesma lógica da pessoa que está jogando lixo fora é empregado, do cara que está dirigindo um carro chique, um carro caro, é um motorista, ou como Eduardo já passou várias vezes essa coisa de estar de terno e gravata,
porque trabalha em Macaé e ia de terno e gravata, as pessoas abordarem ele achando que ele era pastor de igreja evangélica, né? E ele sendo advogado. Então, esses rótulos, esses estereótipos, é a mesma coisa que a gente está andando numa rua, se tiver uma pessoa negra atrás de nós, andando atrás de nós, a gente já acha que vai ser assaltado. Todas essas questões, elas precisam ser faladas, precisam ser conversadas, porque estão nas nossas estruturas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a gente tem que colocar na pauta e falar. E isso ajuda a desconstruir esses estigmas e começar a construir algo novo, né? De um entendimento novo a respeito disso, para que a gente não continue repetindo erros ao longo de gerações e gerações e gerações, repetindo erros. A gente viu aqui, na outra vez que a gente conversou sobre racismo, não deu tempo. Eu passei um vídeo que era das crianças, lembra? Quem estava aqui na outra vez? Você coloca um experimento que é feito no mundo todo, há alguns anos, já algumas décadas, que você coloca as crianças de frente com 2 bonecos. Aí bota uma boneca branca, aí a criança, e uma boneca negra, e pede para ela escolher, aí ela vai escolher a branca. Criança de 5, 6, 7 anos de idade. Aí você pergunta, mas por que essa aqui você não gosta, da negra? Aí ela vai falar, porque ela é feia, porque ela é... Aí você faz as perguntas assim, qual das duas é maldosa? Aí escolhe a preta. Qual das duas te dá medo? Aí uma boneca, uma criança falando de boneca, de um bebê negro, um bebê em forma de boneca, né? Uma boneca em forma de bebê, melhor dizendo. Aí você vê, a criança não nasce racista, ela não nasce racista, mas o meio na qual ela está inserida, que é a sociedade, fala isso, vivencia isso tão naturalmente que ela absorve esses conceitos de que é sujo, que o negro é sujo, que o negro dá medo, que é bandido, que a gente tem que se preservar, que é feio, que a gente tem que se preservar. Então, a gente vê que a coisa está tão entranhada que, desde bebezinho, desde criancinha, você já vê repetindo esses estereótipos do racismo, né? Gerações e gerações. Mas aí, não lá da outra vez, não deu tempo da gente falar do espiritismo com racismo. Por isso que a gente veio para cá hoje. E aí? O que vocês acham que rola dentro do espiritismo? É o que, Adaís? As bonecas eram todas loiras? Todas loirinhas, bonecas que a gente ia comprar, não tinha nenhuma boneca Não tinha. com cabelinho mais escuro, né? A carinha da Luísa, Barbie... minha filha, brincou de Barbie a vida inteira, e a Barbie loura. Depois, com o tempo, ela foi mudando para alguma... Com o tempo, a mãe, né, foi mudando e ela foi mudando. Questão da representatividade, né? Exato. Porque o que acontece também? As crianças, hoje já está melhorando, mas as crianças antigamente, o que ela acontecia? Todos os super-heróis eram brancos, né? As princesas da Disney. Princesas todas das Disney branca. E a própria mídia, até naquele livro Racismo Estrutural, de Silvio de Almeida, ele vai trabalhar isso. A própria mídia, ela vai perpetuando essa ideia. Então, o negro sempre é quem? Nos filmes, o negro é sempre o personagem cômico, é o bandido. O empregado. No filme de terror, sempre brinca. O empregado. No filme de terror, é aquele que vai morrer primeiro. Isso. Então, muitas pessoas não entenderam a importância do filme Pantera Negra para a população negra do Brasil e do mundo por conta disso, por causa da questão da representatividade. Meu filho, por exemplo, hoje está com 5 anos, quando ele vai montar lá os personagens dele no joguinho lá, ele chega comigo e fala, papai, aqui, ó, montei um pretinho.
Porque eu já tento, né? Eu já tento da minha imperfeição. Lógico, se ele quiser botar branco, ele pode botar, não tem problema. Claro, Mas é importante que ele se identifique. Ele tem claro. uma identificação, não é? Então, o que acontece? As crianças vão crescendo nisso por causa disso. A questão da falta de representatividade, que graças a Deus está mudando, né? Está mudando. Mas vamos falar aí sobre quem vai E falar aí sobre aí, a questão de espiritismo? Oi. Rosicar, tem uma observação aqui no chat. Michelle Obama faz um trabalho belíssimo incentivando principalmente os jovens a ser gentis com eles, acreditar neles e lutar, estudando e trabalhando como ela fez e conseguiu. Seria ótimo se existisse uma voz assim aí no Brasil também. Tem. Somos todos importantes, independente de cor, somos centelhas divinas. Tem, no Brasil tem muitos. Para começar, os professores em sala de aula. Eu me coloco nesse lugar. Trabalho com crianças e jovens e adultos de periferia e faço esse trabalho de conscientização da importância deles no mundo, né? Da importância deles no lugar onde eles habitam, do trabalho que eles fazem e da sua valorização para desconstruindo na cabeça desses jovens que para ser valorizado precisa estar no tráfico, precisa... Não, eu mostro pessoas que são pessoas importantes na ciência, pessoas importantes na política, pessoas importantes na arte, na cultura, negras, que podem, se você quiser, você chega lá, você pode ser aquela pessoa. Entende? Acho que começando por aí, começando também por artistas. Eu sou muito fã do Emicida, então toda aula minha sobre racismo vai ter música do Emicida, vai ter filme do Emicida, vai ter essa conversa de periferia, de como é a vida na periferia e das questões que ali são colocadas por ele. Tem, sei lá, tem um monte de gente, né? Na geografia a gente teve, né, um Milton, que ele era maravilhoso, fantástico, e tantas coisas que ele ensinou sobre a população brasileira e tal, filmes, e assim vai, fala. João está com a mão erguida. Isso eu vi. Fala, e meu amor. depois, se Karina Barros quiser se colocar, Karina, falando, depois do João, você pode, por favor, tá? Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu queria começar, Rose, fazendo uma provocação, né? Porque eu estou aqui Oba! E a gente está falando, né, do racismo como uma coisa um pouco externa, né? Mas você citou a questão do racismo estrutural. Então, E uma coisa, nós, enquanto né? a gente estava falando aqui, eu estava pensando, por que nos centros espíritas, e aí eu também não sei se isso é uma visão minha, a gente tem tão poucos cargos de liderança, e eu vou dizer cargo de liderança, tanto palestrantes quanto dirigentes negros. No meu, eu até tenho um dirigente negro, seu Zezinho, lá, a gente ama ele de paixão. Mas, em geral, eu queria até, como eu digo, uma provocação, perguntar a vocês se vocês têm a mesma visão do que eu. Claro. Nos centros espíritas, eu acho que a gente tem muito poucos palestrantes negros e a gente tem muito poucos palestrantes, dirigentes negros, Lideranças mesmo. lideranças negras, né? E se ao invés da gente falar como a gente está falando, não seria importante também a gente ter iniciativas de como mudar isso? Claro. E aí, gente, o que vocês acham? O que João propôs e o que vocês concordam com ele? Que ela faz assim, ó, o que vocês acham? Tinha uma moça que queria falar, né? A Karina Barros. Será que ela quer falar? Que aí... Karina? Oi, Karina.
Oi, Adaísa. Gente, boa noite, gente. Boa Aqui é noite. boa tarde. Eu ia dar boa tarde, não É costumo porque ela não lembrar. está no Brasil, pessoal. Eu estou no Canadá, mas eu fiquei encantada por Michelle Obama, por isso que eu falei dela. Inclusive, eu tive a honra de fazer um almoço dela, por conta de um trabalho aqui, mas enfim, é porque eu fiquei muito emocionada e estava lembrando. O trabalho que ela faz, quando eu mencionei ela, não é porque eu tenho essa consciência que esse trabalho, os professores, principalmente junto aos alunos, conseguem influenciar, dar essa motivação para a vida de uma forma bem significativa. Quando eu falei nela, é porque pelo fato dela ter influência e ser exemplo, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que muita gente que chega lá, principalmente quando vem de outros países, vão trabalhar em subempregos. E ela consegue ajudar mais ainda os jovens nesse sentido de aumentar a autoestima, de colocá-los no mercado de trabalho, de ajudar com que eles estudem e também abrindo áreas através de instituições. Ela está conseguindo conscientizar também muita gente que tem poder aquisitivo, então e absorver esse pessoal no mercado. Realmente seria tão bom se existisse assim no Brasil. Eu sei, eu não sou muito adepta da cultura americana, não. Tanto é que eu vim para cá e sou muito grata por estar aqui, grata a Deus por estar aqui. Mas, assim, é bonito de ver isso, né? Uma pessoa que conseguiu, que lutou, conseguiu e chegou lá e está ajudando, né? A gente, na outra vez, a gente até comentou muito rapidamente isso. Quando a gente fala de racismo, por conta dos filmes e das histórias e dos líderes, Malcolm X, Martin Luther King, a gente acaba tendo uma admiração nessa luta antirracista pela cultura, né, na história dos Estados Unidos. Mas existe muita diferença de como as coisas... O racismo norte-americano é muito diferente do nosso racismo. Então, a gente tem uma estrutura histórica bem diferente que coloca o racismo aqui no Brasil, é um racismo mais velado, é um racismo mais disfarçado, vamos dizer assim. Eu não sou racista, não. Tem a Mariazinha que trabalha para a minha família há 35 anos, ela é como se fosse da família. Está me entendendo? É uma coisa bem disfarçada, bem velada, bem... Por quê? Porque foi a moda portuguesa, foi a moda desse jeito que bota o cristianismo, e bota o batismo, e bota como se fossem benfeitores, né? O cristianismo não, desculpa, o catolicismo, como se fossem benfeitores, salvadores daquele povo tão primitivo, tão selvagem. Então, a moda portuguesa, os portugueses eram desse jeito, muito católicos ferrenhos, e fazia escravidão usando esse tipo de abordagem, esse tipo de ideologia, vamos dizer assim. Estou salvando, você é escravo, está saindo de um lugar que é tido como um inferno, está vindo para o paraíso, que é o Brasil, e vai se salvar através do trabalho. E nós estamos fazendo isso, nós estamos te catequizando, te colonizando, estamos entendendo? Já nos Estados Unidos, não teve nada disso, né? Nos Estados Unidos, essa escravidão foi mais para o sul dos Estados Unidos. O norte, as 13 colônias, foram ocupadas de uma forma bem diferente do sul. E aí, esse sul americano escravizava mesmo, usava mão de obra mesmo. E era tudo muito dividido mesmo, né? Então, era tudo muito definido.
você é um objeto de trabalho, você não tem um contato nenhum com você. E essas pessoas, embora sofridas, escravizadas, etc., estou falando do sul dos Estados Unidos, sofrendo racismo, etc., eles conseguiam manter a sua cultura intacta, a sua tradição, os seus valores, as suas ideologias. E eles se firmaram, né? Então, depois veio o período da apartheid também, que fez com que eles... Bom, se vocês me dão o gueto, então o gueto é meu, você não vai vir aqui tirar o meu lugar. Você não tem esse direito de vir aqui matar o meu povo. E essa luta, essa coisa bem... Não estou dizendo que no Brasil não teve luta, teve. Embora a história tente colocar por debaixo do pano, que a história que a gente conhece, a história oficial, a história que está nos livros, é uma história do branco, é a história do vencedor. Né? A gente mal sabe nomes de heróis negros que lutaram contra a escravidão no Brasil. A gente não conhece, a não ser que estude, que faça uma pós-graduação para poder estudar, ler os livros. E hoje, atualmente, você vê mais pesquisas sobre isso, antigamente não tinha tanto. Então, nos Estados Unidos é muito diferente da gente. Né? Ainda veio um Casagrande Senzala, um livro que criou, né, a democracia racial no Brasil. Isso é um mito, é o mito da democracia racial. Não existe essa história de que todo mundo é muito afetivo, que nós somos um povo pacífico, que aceitamos tudo, que o negro é festivo e estava aceitando aquela realidade, entende? Então, são coisas, são características historiográficas, né, da nossa história, que é muito diferente dos americanos. Por isso que lá é mais fácil falar. Por isso que aconteceu o que aconteceu com George Floyd, que era um anônimo, e o povo todo foi para a rua. Aqui, quantos anônimos morrem todos os dias por força policial dentro das favelas, que já chega atirando em trabalhador, em pai de família, etc. E ninguém faz nada. E não se, né, não se luta, não se briga. Não... Então, é bem diferente. A Michelle Obama poder fazer um trabalho desse, deixar isso muito claro, até porque ela foi primeira-dama também, né? Ela tem essa visibilidade, é porque vem da estrutura do racismo lá, que é diferente, é um racismo que bota para fora, que fala, que vai para a luta, que briga mesmo, que impõe essas questões. Aqui no Brasil, não. As coisas acontecem o tempo todo e, para a gente, é normal, faz parte. Né? Mas isso, Rose, não é só na questão do racismo. O povo brasileiro é muito acomodado nas suas reivindicações, nas suas manifestações. É isso que eu quero dizer. Não me parece que seja isso também uma vem questão... nesse caldo. Sim, tá me não entendendo? me parece que seja uma coisa só no campo do racismo. Mas eu gostaria de voltar ao que João colocou. A questão do João, ali. eu também queria, porque é o nosso tema de hoje. Eu fiquei aqui, João, pensando, e quando eu olho para as plateias, eu sou convidada para falar em algumas casas espíritas, e quando eu chego e olho, a gente não vê muitos negros nas nossas plateias. Aliás, a gente não vê muitos negros e não vê jovens, que é outro ponto que me preocupa. Por que isso? Negros e jovens. A gente vê pessoas, mas só completar o pensamento, pessoas mais velhas, né? A partir, talvez, na sua maioria, de 50 anos. Talvez, né? 40, 50 anos. Então, é uma questão realmente preocupante essa ausência de negros e de jovens dentro dos espaços espíritas. E aí, por que vocês acham que isso acontece? Dos negros. Eu tenho uma referência, Rose Carla, lá do Culto Pedro, de Dona Zezé, que todo mundo conhece, eu acho, né? Dona Zezé faz palestra em outros lugares também.
Eu não sei como é que é aqui na casa, no Zé Castro, aqui em São Fidélis, a gente tem negros também, frequentadores normalmente, né? É lógico que não tem numa proporção grande, né? Mas a gente tem frequentadores negros, sim, aqui. Eu vou levantar outra bola. Será que a gente tem ausência de negros mesmo no espaço das casas espíritas? Ou será que eles estão ocupando outro espaço? Por qual porta a comunidade negra, a população negra, entra na casa espírita? Por qual porta? Pela porta da assistência. Você matou a charada agora. É a porta da assistência. Sim. Então, se você for no dia da sopa, Tá no lotado. dia que distribui, vai estar lotado de gente negra. A questão está em nós, movimento espírita, não estou falando de espiritismo, estou falando do povo, das pessoas, da gente. Entender que isso é uma coisa meio... está fora do normal, na minha opinião, né? Porque as pessoas negras na casa espírita são chamadas de assistidas, já tem um rótulo, já tem um dia para ela, já tem um rótulo para ela, já tem um trabalho específico para ela, que é falar do evangelho bem facinho, para enquanto que faz ali uma explanação bem facinha, bem mastigadinha, porque são ignorantes, para esperar a hora da sopa ficar pronta para tomar a sopa, ou então para justificar a presença e ganhar a sacola no fim do mês, o sacolão no fim do mês. Então, o que está errado, vamos dizer assim, é a forma que nós, pessoas do movimento espírita, trabalhadores do movimento espírita, direcionamos isso, trabalhamos isso. Essas pessoas deveriam ter estar num outro momento na casa espírita. Eu não vou dizer que isso é racismo, mas é uma estrutura torta, que começou torto. Está me entendendo? A gente precisa avaliar e precisa... Gente, olha só para a gente seguir. Tem João com a mão levantada e Carlos Guilherme. Então, só eu vou terminar aqui a minha fala. Então, a gente precisa questionar isso. Tem casas espíritas, por exemplo, na nossa cidade, que tem o departamento assistencial dela. Né? Tá aqui a casa linda, estruturada, né? E as coisas acontecem ali, aí você vai ver uma plateia de brancos, vai ver uma plateia assim, assado, de pessoas intelectualizadas, que leem, que são universitários, etc. E lá, na casa da assistência, né, é que você vai ver o pessoal de periferia, na sua maioria negra. Então, fala, João. Está sem áudio. Perdão. Eu acho que é exatamente isso, Rose. Eu acho que você botou o dedo na ferida. Quando a gente fala de racismo estrutural, né, que é um racismo que está dentro da estrutura da nossa sociedade, a gente não percebe que esse racismo está dentro da estrutura da casa espírita. Eu acho que é exatamente isso. Né? A gente já tem o espiritismo como uma religião de elite, de certa forma. E a gente organiza para que isso, não todas as casas, né, mas grande parte, eu acho que a gente não é um problema simples, não é um problema que tem uma solução que eu visualize, mas eu acho que isso aí está em grande parte. Né? Você estrutura o racismo dentro da casa espírita dessa forma. Você vê as palestras dadas por pessoas brancas, você vê, né, a audiência para o público branca, em sua maioria, né? E a assistência, se você entra numa sala de assistência, né, os assistidos, eu sempre falo contra essa palavra dentro do grupo. Também sou contra. Né? Os assistidos são, na maioria, negros, né? E não são espíritas.
e não são espíritas. A maioria evangélicos, né? Sim. Dentro dessa questão até da maior penetração, da maior popularização dos evangélicos, né? Dentro das comunidades. Dentro da comunidade, aquela pessoa muitas vezes está ali, né, para receber a cesta básica, né, e suporta o discurso espírita, né, mas a gente realmente não penetra, a gente não traz essas pessoas, a gente, de certa forma, mantém essa visão, como você colocou no princípio, né, meu ponto de vista, da caridade na visão colonizadora católica romana, né? Não, eu sou a elite intelectual que pensa como espírita e vou fazer a doação para os pobrezinhos assistidos, né? Porque que fora são, da caridade não há salvação. Que são os negros carentes ali. Mas nessa visão de cima para baixo. Sim. Entendeu? E eu não integro, não me preocupo em formar também lideranças negras, não de formar espíritas. Eu não me preocupo nem com os problemas sociais que esse grupo está passando. Eu estou fazendo uma doação até de conhecimento, de cima para baixo, mas eu vou ali, jogo aquela coisa que eu chamo de evangelização nessas pessoas, e eu não estou dizendo que eu tenho uma solução para isso, não, tá? Porque eu realmente não tenho nenhum... Não me considero capacitado de trabalhar nisso, eu não sei como fazer. Mas a gente joga comida, a gente joga palavra, mas a gente realmente não traz para dentro da casa espírita, né? Eu tenho essa visão. Sim, eu concordo. A gente deveria ter o cuidado de, pelo menos, conhecer o local, o lugar, a vivência daquelas pessoas. Está me entendendo? Como que você vai falar assim, sei lá, numa explanação do Evangelho, vai falar sobre violência, mas de forma crítica, criticando a violência, porque é o amor que constrói tudo. As pessoas passam por violência o tempo inteiro. É uma coisa muito fora da realidade, está em outro lugar, não está no lugar daquelas pessoas. Então, se a gente não consegue nem ir em loco, conhecer as questões sociais, né, de dificuldade, a violência doméstica, a drogatização, as crianças que são violentadas dentro de casa, e a fome, e papapá. Se a gente não consegue fazer isso, tem entendimento disso? Mas eu acho que a questão, se você me permite, caridade é essa? Enxerga isso. A Nem gente não enxerga isso. É isso. Está dentro da estrutura do centro espírita. Sim. E os dirigentes espíritas não veem isso, como está tão entranhado na estrutura, né, do centro espírita, veem isso como normal. Né? Você olha ali, nós temos o centro espírita e temos os assistidos a quem a gente presta assistência. E você não vê essa diferença. Eu acho isso, que a gente antes tem que pegar o dirigente e falar, olha aqui, está vendo isso? Você percebe isso, apesar de ver, você vê todo dia, né, no seu centro espírita, mas você não percebe isso. É o racismo velado. Eu acho, gente, que está acontecendo... Eu não faço parte desse trabalho, mais diretamente, mas eu tenho gostado muito de ver a movimentação da área da promoção e assistência social espírita, o chamado APS. Eles estão estudando uma obra de um assistente social, o Mário, que trabalhou muito bem essa questão. Eu acho que foi década de 80, se não me engano. 70, né? Por aí. Mas ele desencarnou muito cedo. Mas ele deixou um livro muito interessante. E o nosso 21º, as pessoas estão sendo convidadas das várias casas espíritas que lidam com a área social para uma conversa. Não sei se daqui tem alguém participando. E, pelo que eu tenho observado, o trabalho tem andado de uma forma muito positiva, porque está muito a desconstruir.
Só um pouquinho, só para completar o pensamento, eu passo para você. Porque me parece, né, que tem muito a ser desconstruído nesse trabalho. A palavra assistência sempre sobressaiu sobre promoção. E isso, para ser desmontado, não é uma coisa fácil. Porque fácil é ir lá entregar uma cesta básica. Fácil é entregar roupa e calçado. Pode falar, Elka, depois eu até boto mais alguma questão. Elka? Eu só vou falar um pouquinho sobre essa questão de que você perguntou se tem alguém do grupo, do ápice. Eu sou do grupo, eu sou assistente social, participo do grupo, e, na verdade, esse trabalho é tudo que eu sempre quis. Eu tenho 45 anos de casa espírita, e depois que eu fiz a faculdade de serviço social, comecei a me questionar sobre essa questão, né? De a caridade por si só, né? A doação de bens materiais por si só, né? E até que ponto, né, a gente está fazendo um bom trabalho em relação a essas pessoas ou não? Até que ponto o espírita, né, está fazendo o que deveria ser feito em relação a esses chamados assistidos, que, na verdade, no meu modo de ver, não são assistidos, deveriam ser vistos como cidadãos de direitos, né? É claro que eles têm uma necessidade imediata da alimentação, da roupa, né? Dessa assistência mais imediata. Mas o grande barato desse trabalho que está se iniciando, e eu falo isso assim com muita felicidade em ver que está acontecendo dentro do movimento espírita, e que eu estou podendo participar disso, a gente está caminhando assim muito lentamente, né? Porque é um tema muito delicado, é um assunto muito delicado, é uma estrutura que já está montada, né, há muitos e muitos anos, né, do movimento espírita. Secular. Exatamente. Então, a gente está, assim, trabalhando com muito cuidado, muito cuidadosamente, né, para não causar, né, grandes problemas, né, porque não é esse o nosso objetivo. Mas, assim, a gente tem como propósito a promoção social, e não apenas né, a saciar a fome material, mas saciar a fome em todos os sentidos, né? E fazer com que essas pessoas chamadas assistidas, elas entendam que toda a casa espírita entenda que essas pessoas são cidadãs de direitos e que elas têm que ser informadas, né, sobre seus direitos, serem incentivadas a lutar pelos seus direitos, né? Esse é o verdadeiro papel da casa espírita. Esse é o verdadeiro papel. Essa é a verdadeira inclusão, né? Porque a partir do momento que você vai lá e dá o alimento, a roupa, né, ou o item de higiene, você não está promovendo a inclusão dessas pessoas, né, em sua maioria negras e mulheres, né, na instituição espírita. E o objetivo do ápice é justamente fazer essa promoção social, fazer essa inclusão social, né?
Eu acho que isso é o mais importante. E eu estou muito feliz com esse trabalho e acho que a gente está começando e acho que a gente vai colher bons frutos aí para frente. Inclusive, quem quiser e tiver interesse de participar desse trabalho, pode entrar em contato comigo, com a Rosa ou com a Daísa, né, que a gente encaminha, né, para o grupo de WhatsApp. E eu acho isso que tem tudo a ver com o tema que está sendo discutido hoje, né? Já que a gente está falando de racismo, né? E uma vez que essas ditas assistidas são racistas, são negras, né? Então, esse trabalho do APS, ele vem como um trabalho da Casa Espírita, né, de estar incluindo essas pessoas negras, mulheres, em sua maioria, de uma forma mais ampla na Casa Espírita, com uma participação mais ativa. E um dos principais objetivos é quem é esse usuário? Da onde vêm essas pessoas? Como vivem essas pessoas? Do que elas mais necessitam? A gente não conversa com essas pessoas, a gente não sabe da vida delas, a gente não conhece a história da vida dessas pessoas, né? Então, assim, esse é o papel da Casa Espírita, do Espiritismo, de fato. Então, eu ia falar justamente isso, né? Assim, a última experiência trabalhando com esse público, com essas pessoas, eu até chamo elas carinhosamente das meninas, que eram senhoras e tal, foi no Grupo Espírita Obreiros da Luz. E a gente tinha um trabalho todo sábado de manhã, mas era aquela história delas sentarem, ouvirem alguém falar, esperando a sopa ficar pronta e tal. E aí eu e um grupo de amigas, Elka conhece grande parte dessas amigas, Simone, Sofia, a gente começou a mudar essa organização da coisa. Então, começamos a ir mais cedo, aí chamamos quem poderia chegar mais cedo para ajudar a fazer o café da manhã. Aí depois a gente fazia oficinas de artesanato. Ali elas vão conversando, vão contando os problemas, vão desabafando. E aí a gente fazia pequenas rodas de conversa, sentava perto. Mas e aí? E o seu filho? E o seu neto? Isso aqui. Assim, a gente ia aprendendo um monte dessas histórias, conhecendo cada uma delas, e as dificuldades que elas passavam, né? E, ao mesmo tempo, estava acontecendo a evangelização das crianças, os netos e filhos que elas levavam. Enfim, quando teve um ano que a gente não conseguia, e a gente conseguia dar cesta básica de 2 em 2 meses, mas teve um ano que a gente não conseguiu dar essas cestas básicas de 2 em 2 meses. A arrecadação estava baixa, a gente conseguiu dar uma no Dia das Mães e a outra lá no Natal. E aí é interessante que a gente falava, olha, esse mês não vai ter de novo a cesta básica, a gente não conseguiu os alimentos e tal. E aí elas falavam assim, minha filha, mas está muito bom. A gente se surpreendeu pelo fato delas não faltarem, continuarem indo, mesmo sabendo que não ia ter cesta básica. Por quê? Porque elas estavam se sentindo acolhidas. Alguém estava escutando as suas dores, alguém estava dando um abraço, alguém estava tentando resolver o seu problema. Às vezes tinha um problema que era bobo, coisa que de visita ao filho no presídio que ela não conseguia, aí Simone via, resolvia aquele problema. E você está dando atenção àquelas pessoas. Aí alguém faltava, a gente perguntava, cadê Dona Maria? Dona Maria não está boa hoje, não sei o quê. Então, quando eu sair daqui, a gente vai lá para dar o passe em Dona Maria. Entrava ali na favela da linha para dar o passe em Dona Maria.
Então, elas se sentiam à vontade, acolhida. Ela falava assim, minha filha, não pode acabar esse artesanato aqui, não. O meu médico disse que esse é o meu tarja preta. Eu não posso deixar de fazer aquele bordadinho, às vezes feinho, aquelas pinturinhas feias, mas era a distração, era a terapia delas. E elas não deixaram de ir. Então, a gente sabia onde morava, a gente ia na casa, sabe? Às vezes ia lá para levar a cesta básica, às vezes ia lá para dar um passe, às vezes ia lá para inaugurar o culto do Evangelho no lar, naquelas casas. A gente fazia isso direto e elas se sentiam importantes. Quem cuidava da casa espírita no dia de sábado eram elas, desde o café da manhã. Outras iam lá para ajudar na sopa, na comida, depois faziam a limpeza, se sentiam protagonistas daquele espaço, né? As crianças mais velhas que já sabiam ler, a gente incentivava a dar a aulinha do Evangelho para os pequenininhos, então eles estavam ali atuantes. Ou seja, a gente pode fazer, é só ter um pouquinho mais de boa vontade, né? Um pouquinho mais de bem-querer. Eu gostaria de voltar à questão de João. Há um tempo atrás, teve um evento no CERJ, que o Edivaldo, que é o coordenador do ápice no CERJ, ele apresentou a estatística de quem é espírita. E a gente viu muito a classe A, B e C. Então, na verdade, tem no movimento espírita essa coisa de uma elite, pessoas que já tiveram mais acesso ao conhecimento, ao saber. E eu me lembro que, naquela oportunidade, um dos pontos que ele falava era a forma como a gente divulga a doutrina. E eu, às vezes, me incomodo muito, algumas pessoas sabem disso, sobre a palestra na casa espírita. A casa que eu frequento, por exemplo, nós tínhamos mulheres que recebiam a cesta básica que participavam da palestra. Mas eu estava, às vezes, sentada na plateia e eu ficava pensando com os meus botões. Como é que está o entendimento dessa pessoa? Será que ela está conseguindo digerir e pegar os conhecimentos que a doutrina espírita traz? Porque aquela pessoa que chega na frente, tem 100 pessoas sentadas ou mais, ela vem, pá, não há troca, né? Essa palestra usual que nós temos na casa espírita. E eu me lembro que eu andava falando assim, gente, seria tão bom, que tem casas que até tem isso já, né? Que fazem divisão na palestra pública em salas. É lógico que você precisa ter espaço para isso. E aí a pessoa escolhe o tema e fica uma roda de conversa como nós estamos aqui. Então, você teria condição, a pessoa que estivesse fazendo a exposição, de, dependendo daquela plateia que ele tem ali, dele trabalhar a sua fala de uma forma que chegasse melhor a todos os que têm mais conhecimento, porque estudaram mais, vamos dizer assim, já tem uma abertura mental, e aquelas pessoas que são mais simples, mas que muitas vezes elas trazem muita sabedoria da sua vivência cotidiana, do seu dia a dia. Então, me parece que a gente precisa pensar não só nessa chegada pela questão da assistência, mas também aqueles que chegam na palestra pública e como que nós fazemos a exposição da doutrina. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Fala, Guilherme. Não, eu concordo com a Daísa. Inclusive, o que ela falou do incômodo dela é uma coisa que também me preocupa. Eu já levantei essa questão, tanto no período que eu estava no Couto Pedro, como antes de eu voltar para São Fidélis
por causa de pandemia e disso tudo, eu estou aqui. Mas, enfim, eu sempre levantei essa questão de linguagem, né? De abordagem, porque se a gente não for acessível, a gente não vai conseguir botar para dentro, entendeu? E com relação ao que o João estava falando, a primeira coisa, eu acho que a gente, dentro da casa espírita, dentro do meio dos trabalhadores de uma casa espírita, a gente tende, vê se você concorda, Rose, que eu acho que isso é normal, até nos ambientes de trabalho, enfim, a gente tende ao embranquecimento das pessoas. Então, quem é tarefeiro e é muito próximo de você, né? Quem trabalha com você ali no dia a dia e é negro, né? Você não vê como negro, você vê como um companheiro espírita de tarefa. Então, assim, muitas vezes você tem aquele companheiro ali no dia a dia, mas há um olhar de embranquecimento, né? Você não vê como negro. E com relação ao trabalho de assistência, né? Você estava falando do Obreiros da Luz, lá no Culto Pedro eles também tentam fazer, só que às terças, também assim com essa linha de oficinas e tal, e um lanchinho, né? Eu acho que o trabalho, dentro do possível, é bem feito, né? De tentar ir à casa das assistidas, né? Infelizmente, ainda usam essa palavra, que eu também não gosto. Enfim, e de resolver as questões mais emergentes delas e tal. Elas realmente criam um vínculo ali naquelas oficinas toda semana. Eu tive a oportunidade de presenciar isso, né? Porque às terças eu sempre estava lá o dia inteiro. Enfim, não sei mais o que a gente tem para falar. E eu queria lembrar, Rose Carla, que da outra vez a gente parou numa questão de Kardec, Isso. que a gente hoje não abordou até agora. E era a minha primeira questão que eu ia levantar aqui. Entendeu? Então, vamos a ela, por favor. Porque eu estou curioso. Não sei se é adiantado da hora, vou deixar. Existem várias pessoas que questionam isso, né? Se Kardec era racista. Uhum. E aí a gente, assim, tem algumas, alguns textos na Revista Espírita, a própria Gênese, o que é Espiritismo. Hoje não podemos sair sem conversar sobre isso, mas isso é muito polêmico, que mostram, assim, o nosso olhar de hoje, a gente vai dizer assim, era racista, porque a forma que coloca, as coisas que colocam, a forma que é colocada, eu até preparei slide bonitinho de alguns textos e tal, mas não vai dar tempo. E aí a minha primeira pergunta era isso: você acha que o espiritismo é racista? Eu acho que o olhar... Não, o espiritismo, para começar, é racista? Não. Não. O espiritismo foi trazido pelos espíritos superiores, o Espírito da Verdade, o Livro dos Espíritos. Então, questão 52, 53, 54, está muito claro lá sobre racismo. Dá uma nota aí, para depois vocês conferirem e ver se concordam ou não comigo. Questão 52, 53, 54, do Livro dos Espíritos. E aí é o Espírito da Verdade falando para nós sobre essa questão. Mas aí, ao mesmo tempo que você tem essas respostas dos espíritos,
Aí você vai lá na Revista Espírita, de abril de 1862, e vai ter textos falando do negro como uma raça inferior, como primitivo, como selvagem, como isso, como aquilo. Um texto de Kardec. Então, Aquele texto. Então, Kardec, embora tenha tido todo esse amparo espiritual, com o espírito de verdade falando para ele, ensinando, orientando, trazendo as respostas, ele vai ter momentos que ele fala a verdade dele, o que ele sabe, o que ele sente. O texto da Revista Espírita, anotem aí também, para depois conferir lá. Chama-se de abril de 1862. Isso, tem muito com a visão da ciência. Tanto é que o título do texto é esse, Frenologia Espiritualista e Espírita. Frenologia é a ciência do século XIX que estudava a questão do tamanho do cérebro, né? Para dizer se era mais intelectualizado ou menos intelectualizado. Então, o título lá do texto é esse, Frenologia Espiritualista e Espírita. Esse texto, nós, que somos hoje antirracistas e tal, a gente precisa respirar um pouquinho fundo e ler. E aí, na Faculdade de História, a gente tem a matéria, a cadeira de Antropologia. E lá a gente aprende a ter um olhar chamado de relativizar, relativização. Em história, a gente não pode enxergar, a gente não deve, melhor dizendo, enxergar o que a pessoa vive, o passado, com o olhar de hoje, nosso. Senão a gente comete muitos erros. Então, a gente olhar o passado, ou seja, o século XIX, meado do século XIX, Paris, Europa, com o olhar de hoje, a gente vai falar assim, meu Deus, que povo é esse? Né? Povo muito racista, muito... E aí a gente precisa relativizar isso. Que mundo era aquele do século XIX? O que era defendido naquele momento? Né? Naquele momento, existia já, veio, né, com o iluminismo, já essas ideias iluministas de fazer ciência, de estudar, e aí se estudava tudo, inclusive as diferenças de raças, o porquê que era assim. O povo europeu se colocando no papel do civilizado, enquanto as outras raças eram inferiores, as outras raças eram primitivas. Não existia esse olhar que a gente tem hoje da cultura, do respeito, né? de perceber assim, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Né? A gente, quando olha uma tribo africana, uma tribo, né, um grupo, uma aldeia indígena, que, nossa, a gente não vai dizer, eles são inferiores, são primitivos, são selvagens. A gente vai dizer assim, não é nem melhor nem pior que a gente, são apenas diferentes. Porque em muitos valores eles estão até bem superiores aos civilizados, né? Porque o homem branco se diz civilizado, mas chegou aqui matando todo mundo, roubando as terras, acabando com os povos originários. O homem dito civilizado é que comercializou por mais de 300 anos africanos para cá, tratando como coisa, como gente, pegando a laço lá e trazendo para cá e vendendo como objeto. Aliás, um parêntese, Rose, te agradeço a indicação do Sankofa. Muito bom, né? Depois Aí, para você... quem não estava semana passada, Sankofa. É um documentário no Netflix. Na Netflix. Que fala dessa nossa história. Muito bom. É muito bom. Olha, eu fiquei encantado. Fala, Rodrigo. Não, e tem uma coisa esses dias lá no grupo, no estudo nosso,
A gente foi bater nessa tecla aí, foi enfrentar esse assunto aí do racismo e tal, que você levantou aí. E foi uma polêmica muito grande, mas foi muito bom. Foi muito bom, foi uma discussão Mas a engrandecedora. polêmica foi o quê? Se Kardec era ou não racista? Era racista ou não. E o que acontece? A ciência daquela época, ela precisava justificar muita coisa. E uma das justificativas que eles utilizaram, não é, para a escravização, Não, a escravização já existia. Não, sim, não, estou falando da escravização, não. Da colonização que eu quis dizer. Foi essa, de levar, como você falou, de levar a civilização para esses povos, né, para esses coitadinhos. Agora, eu queria destacar uma coisa que é muito interessante. Essa visão também dos povos africanos, né, como selvagens, também foi uma coisa construída. Existiam muitos reis grandiosos. E sabe uma coisa que às vezes muita gente, sabe uma coisa que muitas vezes a gente esquece? Muito melhor do que o próprio Portugal. Isso. Sabe uma coisa que muita gente esquece e às vezes nem lembra? Porque aquele filmão que foi feito lá sobre Cleópatra lá, com Elizabeth Taylor lá, botaram a Cleópatra branca. Egito. África. E é preto. Era africana. E assim, então, mas aí para a Europa existe uma diferença. O norte da África é uma coisa, lá, né? Isso, subsaariana. A África subsaariana é outra. Isso aí. Então, existe uma diferença, tá? Então, a questão toda foi essa. Que ele se deixou levar pela ciência. Não, então, mas aí o racismo já existia. Se a gente for parar para pensar só essa história da colonização americana e alguns pontos da África que também foram colonizados, isso já acontecia lá no século XV e XVI. Então, sim, o século XVI foi o século que começou toda essa história, sim, de dominação, de escravização e tal. Aí, dos europeus sobre esses povos abaixo da linha do Equador. Sim. Aí não vou falar só da África, que aconteceu aqui com os povos originários, e aconteceu também na Ásia, né? E como na Oceania também. Então, achar que eles são... Até a estrutura do mapa mundi, gente, é europocêntrica. Europa está no alto e no centro do mundo, entende? Então, até essa visão é uma visão racista. Se achar uma raça superior. Se a gente for pegar A Caminho da Luz de Emmanuel, ele vai mostrar isso claramente, dos povos arianos se acharem superiores e tá. Então, dos povos que habitaram o planeta, quem tem essa... E aí vem a história de que são exilados de Capela, que já vinham com essa superioridade, né, de lá do seu planeta, e foram exilados justamente por isso, por esse orgulho, por se acharem melhores, e chegam aqui no mundo primitivo, vai alavancar o progresso desse mundo primitivo, mas vai continuar repetindo alguns erros, algumas características, que fala, eu não li, que são principalmente o racismo, que vai bagunçar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Esse povo é que vai criar toda essa doideira que a gente vive até hoje, há séculos. João está se despedindo. Beijo. Rose Carla, a gente podia ir caminhando, né? Mais um encontro vamos ter, para concluir, e a gente volta daqui uns 2 meses. Aí eu sugiro que todo mundo assista o documentário Sankofa. Eu quero, inclusive, rever, porque ele é muito interessante. Podem assistir o seminário de Haroldo, A Caminho da Luz, que tem 3 horas de duração. Porque é musical. E a gente volta. Aí, Rose pode, lá no nosso grupo, Conexão com a Família, fazer indicação de livros,
de lives interessantes que você tenha visto. Então, eu ia né? passar hoje um videozinho curto de um espírita, eu não conhecia, eu vi no YouTube, que ele fala sobre esse racismo de Kardec. E ali ele cita partes dos livros, mas eu estou com medo de botar isso lá num grupão e virar uma polêmica danada. Mas vamos deixar, então, para o próximo dia e você passa aqui para nós. O que vocês acham, pessoal? Isso. E a gente Mas não aí, se esgota. vocês já quererem vendo, eu posso Não, até manda no indicar o pessoal, nome. então. Qual a revista espírita mesmo, Rui? Eu já tinha ouvido falar nesse texto, mas eu nunca tive coragem de ler. Não, Abril 1862. Abril Isso. 1862. 1862. Eu vou colocar E lá tem no grupo outro também. texto que é na Revista Espírita também, que é de junho de 1859. Qual o título? Ah, não lembro. Eu não anotei aqui. Depois Mas você me passa. o texto mais polêmico de Kardec, que as pessoas sempre falam se era racista ou não, e levanta a bola, é o Teoria da Beleza, que está em Obras Póstumas, na primeira parte de Obras Póstumas. Teoria da Beleza, que aí Kardec pisa na bola feio. Ok. Então, a gente, depois, numa E outra aí, oportunidade, para a gente mim, o que é agenda. mais importante, então, a gente nem citou, que é o porquê no Brasil as coisas acontecem dessa forma. Né? Por que o Espiritismo, que é o Brasil, que é o berço do Espiritismo hoje, vamos dizer assim, né? Que é a nação mais espírita do mundo, não lutou nem um pouquinho pelo fim da escravidão. Isso aí eu acho também. Isso, para mim, é o mais... Mas você Então, sabe isso aí é assunto para o próximo. Rapidinho, vou falar rapidinho. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte: a estrutura é tão bem montada que ela vai Está no penetrando nosso sangue. em todo lugar. Então, é no restaurante, no Olha, gente, eu vou dizer para vocês, passei no mal ambiente lendo esse religioso. livro, ó. Africanismo e Espiritismo? Passei mal. É Deolindo mesmo? Amorim é um grande baluarte do espiritismo no Rio de Janeiro. Aí ele fez um livrinho fininho, mas eu não consegui. É difícil, que é muito, mas muito complicado. Porque nesse livro ele vai... A intenção do livro é boa. Na verdade, ele fez 3 artigos para uma revista espírita, isso no início do século XX, tá, gente? Tem uns 100 anos. Ele fez 3 artigos e esses 3 artigos viraram esse livro. A intenção dele é de separar, mostrar a diferença entre espiritismo e religiões de matriz africana. Então, a intenção dele é boa, mas a forma de colocar é complicada. Aí a gente fala assim, meu Deus, é a tal história, a gente tenta relativizar, mas é complicado, porque a forma de falar, os comentários de outros autores é bem pesado, com a questão da cultura africana. Entendeu? Pessoal, a gente não esgota, né? São É. 2 encontros, a gente precisa, né, de outras oportunidades. Às vezes que o tema é urgente, né? Mas o espiritismo trazido pelos espíritos não é racista. Não é. Eu acho que tem uma frase, ó, é muito importante, está bem claro para a gente. Deixa eu só encerrar minha fala com essa frase de Emmanuel, do Consolador. É a questão 61. Aí é perguntada a ele, né? Eu acho que é Chico Xavier que pergunta, né? Como deveremos encarar a política do racismo? Aí Emmanuel responde assim: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como um erro grave,
que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Só para a gente encerrar. Maravilha. Pessoal, a gente está agradecendo muito a Rose, né? Foi uma roda muito legal. Algumas pessoas ficaram isso na observação, mas eu tenho certeza que também aproveitaram. E a gente vem com outra. Acho que são assuntos, a gente tem alguns assuntos que uma roda é muito pouco para a gente estar conversando, trocando ideias. Então, vamos depois ver com os Rose uma outra agenda. Eu tenho a impressão que pode ser lá para julho ou agosto, porque a gente vai fazendo a nossa agenda, aí vamos ver o que nós podemos. E também, estão guardando as perguntinhas. e também ela ter disponibilidade, né, bater com a gente, e a gente vai marcando. Rodrigo, eu estou com uma curiosidade. Qual a sua casa espírita? É o Joana d'Arc, Grupo Espírita Joana d'Arc. Você é do Joana d'Arc? Rodrigo foi a Comerge várias vezes na nossa época. Rodrigo da minha época de Comerge. Foi. Rodrigo Budigo. Isso, foi sim. Eu não estou me lembrando de Rodrigo, não. Eu conheço o Rodrigo desde que a gente era criança. Antes de ser... família... Eu nem era espírita quando te conheci. Nem era espírita. Nossas famílias são muito amigas. Mas eu acho que nós não estivemos em Comerge na mesma época. Eu não me lembro de Rodrigo. O pai dele era muito amigo da minha mãe. Eu conheço a Daísa de nome, de evento, mas eu não me lembro também assim, da Comerge, não. No Comerge também, porque eu tive um período que eu fiquei bem afastada. Então, gente, sejam todos sempre bem-vindos, né, à nossa roda. Outra coisa, vocês podem propor temas. Mandem para mim no pessoal deles, esse é um assunto legal para a gente também conversar. Porque a gente vai conversando com as pessoas e vamos pensando em temas. E vocês que estão sempre aqui conosco, né, nas quintas, podem propor. Se não quiser propor lá no grupão, mandem para o nosso pessoal, para mim, para a Rose, para que a gente possa estar trazendo para a nossa conversa temas que sejam importantes para as famílias. Então, nosso agradecimento, e a gente vai caminhar, então, para a nossa prece. Vamos, então. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Criador de todos nós, Jesus, nosso Mestre, Espíritos que atuam no 21º seu, que nos estimulam, que intuem para que nós possamos traçar as diretrizes que melhor atendam ao movimento espírita, nosso agradecimento também. E que essas ideias aqui hoje trabalhadas possam ser refletidas e, principalmente, incorporadas, para que nossas ações possam refletir o que já conhecemos. Fica com todos nós e fique especialmente, Senhor, com aqueles que vivem as situações ligadas à Covid ou outras enfermidades em suas casas, nos hospitais, nos abrigos, nos presídios. Que as boas energias que sentimos aqui nesse momento possam ser conduzidas pela espiritualidade até esses que precisam, que necessitam. Fique com todos nós, que possamos ter um final de semana em paz e que na próxima quinta possamos estar aqui novamente nesse ambiente de troca que é tão gostoso. Que assim possa ser. Que assim seja. Então, gente, lá boa no noite, Netflix, para quem gosta desse meus assunto irmãos. também, só que falando do povo negro norte-americano, tem também um mini
São 4, não, são 7 episódios, chamado Olhos que Condenam. Tá onde? No Netflix? Esse a gente passa mal também. Que é uma história verdadeira, tá? Depois vai ter até um vídeo que é a Oprah conversando com as pessoas envolvidas Esse eu naquela. vi. Esse é eu muito vi. triste, né? Muito forte. É muito Eu- forte, mas é lindo. É Você lindo. vê o racismo norte-americano como que ele é escancarado, não tem véu nenhum, né? Lá é pesado. Para mim, é um dos países mais racistas do mundo. Pessoas racistas. Aquele filme em Mas nem net todo mundo, também é muito mais bom. para o sul mesmo. Hã? Aquele filme em net também, que é baseado em fatos reais. Essa é excelente também. Muito bom. Infiltrados da Clã, que também é uma história verdadeira. Tem vários, muito bons. A gente pode ir colocando ali no grupo para que as pessoas eu vou ver assistam. mais ligado à nossa história também e vou botando lá. Tá bom? Maravilha. Gente, tchauzão. Vou botar o gente. vídeo do rapazinho noite. espírita lá, tá? Tá bom, Tá bom. tá bom. Obrigada. Gente, uma boa Beijo. noite para todos. Beijão. Tchau. Boa noite.